Problema 67 do capítulo 10. Uma chaminé cilíndrica cai quando sua base sofre uma ruptura. Trate a chaminé como uma barra fina com 55 metros de comprimento. No instante em que a chaminé faz um ângulo de 35 graus com a vertical durante a queda, quais são a aceleração radial do topo e a aceleração tangencial do topo? Sugestão: use considerações de energia e não de torque. Para que ângulo θ a aceleração tangencial é igual a g? Bom, ele está pedindo a aceleração radial do topo e a aceleração tangencial do topo. Muito bem. Bom, para resolver esse exercício, então a gente vai seguir a orientação aí, que é usar as considerações de energia. A ideia principal aqui é usar a conservação de energia, de forma que a gente tem que a energia potencial mais a cinética inicial é igual à energia potencial mais a cinética final. Com essa lei de conservação, a gente calcula a velocidade angular inicialmente e, dado essa velocidade angular, a gente vai então e calcula a aceleração radial e a aceleração tangencial do topo, visto que a taxa de variação da velocidade angular vai me dar então a aceleração tangencial e a aceleração radial, por sua vez, ela já é proporcional, inclusive, a essa velocidade angular. Então, vamos começar a brincadeira. Visto que a gente vai usar a conservação de energia, a gente precisa da energia potencial inicial, a energia cinética a inicial é igual a zero, e a gente vai precisar da energia potencial final e também da energia cinética final. Aqui já estou levando em conta que a energia cinética inicial é igual a zero. Isso aqui é basicamente a lei de conservação de energia. Bem, como é que a gente calcula essa energia potencial? Como eu vou mostrar para vocês aqui, a energia potencial pode ser calculada através da energia potencial do centro de massa. Como é que é essa brincadeira? Bom, você tem aqui uma barra, essa barra aqui é uma barra fina, conforme ele pede para considerar, e essa barra fina, então, aqui tem uma certa energia potencial associada a ela. Note que a barra ela é um sólido, tá certo? Que tem aqui uma altura, Hzão, que é igual a 55 metros, tá certo? O meu Hzão aqui é igual a 55 metros. De forma que cada elemento de massa aqui tem uma energia potencial diferente. Então, como é que a gente calcula a energia potencial desse objeto aí? Para mostrar para vocês que está relacionado com a energia potencial do centro de massa. Então, eu pego um elemento de massa dm aqui. Esse elemento de massa aqui ele está a uma certa distância aqui que eu chamo de x, tá certo? O potencial infinitesimal associado a esse dm é um potencial du, que é dado então por dm g vezes x, que é essa altura. Então é a massa vezes a gravidade vezes a altura dela. Muito bem. Agora o que eu preciso fazer é integrar todos esses elementos de dm. Para integrar esses elementos dm aí, eu me atento então que eu posso definir uma densidade então linear agora aí de massa lambda, que é a massa total da minha barra, dividido pelo comprimento total dela, que é Hzão. Como essa distribuição é uniforme, tá certo? Se eu pegar um pedacinho dela e ver o tamanho desse pedacinho aqui, que é esse pedacinho dx aqui, tá certo? Eu tenho também a mesma densidade linear, ou seja, o meu lambda também é igual a um dm dx. Basicamente, fui picando a barra, peguei um pedacinho da massa, ele tem um certo comprimento dx, de forma então que meu lambda também é dm sobre dx. Daqui então eu tiro que meu dm é igual a lambda dx. E eu agora substituo o meu dm aqui e integro o meu du, de forma que eu tenho que o u é uma integral então que vai de 0 até Hzão do que? De lambda g x dx. Só substituir o meu dm aqui por lambda dx. Resolvendo essa integral aí, eu tenho que o u é igual então a lambda g x ao quadrado sobre 2, e isso aqui é de 0 até Hzão, o que implica então que minha energia potencial dessa barra fina aqui é igual a lambda g h ao quadrado sobre 2. Substituindo lambda por emão sobre Hzão, eu tiro que o potencial dessa barra, então, é emão g. O h que está dividindo aqui no lambda, aqui, cancela esse quadrado. Então fica h, isso tudo dividido por 2. Então esse aqui é o meu potencial inicial da barra, tá certo? Que, como eu disse,
está relacionado aí com o potencial, como se toda a massa, né, o potencial do centro de massa, como se toda a massa tivesse concentrada aqui no centro de massa. Muito bem, então eu tenho agora o potencial inicial, o potencial final, agora já sabendo que está relacionado com o centro de massa, basicamente eu tenho então, ela começa a cair, tá certo? Agora ela tem aqui uma certa inclinação, que ele me diz que vale 35 graus com a vertical, ou seja, esse ângulo aqui é igual a 35 graus. Então, esse centro de massa agora aqui, que é onde está relacionado o potencial, está a alguma certa altura agora aqui, Hzinho, tá certo? Que eu preciso vir a calcular. Mas é um triângulo retângulo, eu tenho aqui que é 35 graus, eu tenho que esse tamanho daqui até aqui, ó, esse pedaço aqui, é Hzão sobre 2, tá certo? Se aqui é 35 graus, aqui também é 35 graus, esse ângulo aqui, de forma, então, que meu cosseno de θ, que é o cosseno de 35 graus, está relacionado com o cateto adjacente, que é esse tamanhozinho aqui, Hzinho, dividido pela a hipotenusa, que é o meu Hzão sobre 2. Ou seja, o meu Hzinho, que é a altura que o centro de massa está do solo, vale H sobre 2 vezes cosseno de 35 graus. Esse é a distância do centro de massa até o solo. Logo, a minha energia potencial final é a massa vezes a gravidade vezes a altura que o centro de massa está do solo, que é H sobre 2 cosseno de 35 graus. Muito bem, então agora eu tenho aqui a energia potencial inicial, que está aqui. Eu tenho a energia potencial final, e essa final eu chamo quando ele faz 35 graus aí, com a vertical, está aqui. E eu tenho agora aqui que calcular a minha energia cinética. Então, só substituindo, eu tenho então energia potencial inicial mgh sobre 2. Isso aqui é igual a mgh sobre 2 vezes cosseno de 35 graus, mais a energia cinética, que é uma energia cinética de rotação, tá certo? Essa energia cinética, ela vale aí 1/2 de I ômega ao quadrado. Bom, um outro obstáculo que a gente encontra aqui é o momento de inércia dessa barra, quando o eixo aqui de rotação está nessa base. Então eu tenho que calcular também esse momento de inércia. Então eu vou usar esse próprio desenho aqui para calcular isso, e vou calcular a partir da definição do centro de massa, do momento de inércia. Como a gente já sabe, o momento de inércia ele é igual a integral de r ao quadrado dm, onde esse r aqui é a soma de todos os elementos aqui, tá certo? Que vão sendo ponderados aí, dado a distância do eixo, tá certo? Então, no meu caso aqui, esse dm aqui, esse r ao quadrado, seria o meu x aqui, tá certo? E eu vou integrar ele desde 0 até Hzão, para considerar todos os elementos de massa. Análogo ao que eu fiz aqui com o potencial, só que agora a expressão é essa aqui, tá certo? Muito bem. Então, se atente que esse r ao quadrado é a distância daqui até o eixo. Vou pegar um elemento dm qualquer, que está uma distância x. Então, isso vai ficar uma integral de 0 até Hzão de x ao quadrado. E o meu dm, como a gente já viu, é um lambda dx. Pronto. Integro isso aí, eu vou ter um momento de inércia considerando o eixo aqui na base, tá certo? Somando todos os elementos de massa, que vai desde 0 até Hzão. Resolvendo essa integral, eu tenho lambda x ao cubo sobre 3, essa integral de 0 até Hzão, substituindo lambda por m sobre h, fica m sobre Hzão. Aqui fica o final menos o inicial, só sobra o final, h ao cubo sobre 3, o que implica então que o momento de inércia
desse objeto quando o eixo aqui está na base, que é o eixo de rotação, é igual a mh ao quadrado dividido por 3. Esse é o momento de inércia aí, do meu objeto. Então, agora eu tenho o momento de inércia também, substituo aqui, vou passar, né, subtrair dos dois lados mgh sobre 2 cosseno de 35, colocar esse mgh sobre 2 em evidência, então eu tenho aqui mgh sobre 2, que multiplica 1 menos cosseno de 35 graus. Isso aqui é igual a 1 meio do momento de inércia, vou colocar aqui mh ao quadrado dividido por 3 vezes a velocidade angular ao quadrado. Muito bem, com isso aí agora então eu sou capaz de calcular a minha velocidade angular. Esse 1 meio aqui vai embora com esse 1 meio, essa massa aqui vai embora com essa massa aqui. Esse h vai embora com aquele h ao quadrado ali. Então vai sobrar no final das contas que o meu ômega ao quadrado é igual, então, simplesmente isolando, a 3g sobre h, que multiplica, então, 1 menos cosseno de 35 graus. Então, agora eu tenho a velocidade angular quando esse objeto faz um ângulo de 35 graus com a vertical. A minha velocidade angular, então, ela é dada por um ômega, que é dado por raiz de 3g sobre h, 1 menos cosseno de 35 graus. Então, está aí a minha velocidade angular. Com essa velocidade angular agora, a gente vai, então, para calcular as acelerações que ele pede, tá certo? A aceleração tangencial e a aceleração radial. Então, como é que a gente faz isso? Visto que agora a gente tem a velocidade angular. Então, para isso, agora vamos aqui propriamente no item A gente parte da definição da velocidade linear e a sua associação aqui, velocidade escalar, né, com a velocidade angular. Então, a gente já sabe que o v é igual a 1 ômega vetor r, tá certo? Com isso, a gente tira as acelerações. dv dt é igual, então, a d ômega dt produto vetorial com r vetor, mais ômega, produto vetorial com dr dt. Esse primeiro termo está associado com a aceleração tangencial, porque está relacionado com a taxa de variação da velocidade angular, tá certo? E a taxa da variação da velocidade angular no tempo é a aceleração angular, que está relacionado com a aceleração tangencial. E esse termo aqui está relacionado com a aceleração radial, tá certo? Então, em módulo, se atente que isso aqui é o meu alfa, né, minha taxa de aceleração, é a minha velocidade angular, é a minha aceleração angular, tá certo? Então, daqui eu tiro que o módulo de AT, que é a aceleração tangencial, é alfa vezes o meu raio aí, tá certo? Esse raio, no caso, é o meu hzão, tá certo? Na verdade, no fundo vai ser o meu h, que é a distância, isso, o meu hzão, que é o topo, né? Ela pede a distância no topo, não é isso? Olha lá, aceleração tangencial radial do topo e aceleração tangencial do topo. Então, o meu raio aqui é a distância da onde eu quero a aceleração até a base, né, até o eixo de rotação. Então, é hzão mesmo. Então, vai ficar isso aqui igual a módulo de alfa vezes h. E a minha aceleração radial, por sua vez, vai ficar igual ao módulo de ômega vezes o módulo de v. Mas o módulo de v nada mais é do que, se você olhar aqui, é igual ao módulo de ômega vezes o módulo de r, e o r é a distância do topo até a base, que é o meu hzão, certo? Então daqui eu tiro que minha aceleração radial ela pode ser escrita como sendo módulo de ômega ao quadrado vezes o meu hzão. Com isso, então,
Agora eu substituo, eu tenho a velocidade angular, eu tenho 3g, eu tenho g, eu tenho h que vale 55, eu calculo o cosseno de 35 graus, fazendo essas contas todas aqui, eu substituo e eu calculo então que minha aceleração radial, basta fazer as contas aí, isso aí vai dar então igual a 3g 1 menos cosseno de 35 graus, tá certo? Só substituir o ômega aqui, nessa expressão aqui. Então a raiz vai embora, o h cancela, fica 3g1 menos cosseno de 35 graus, que se você fizer as contas dá 5,32 metros por segundo. Essa é a minha aceleração radial. A aceleração tangencial, por sua vez, se você fizer as contas, também é fácil, porque agora você tem alfa e h. Opa, mas aí quem é alfa? Agora sai a pergunta, né? Alfa vezes h, que é o módulo de alfa. Então a pergunta é: quem é alfa? Então aí a gente tem que calcular esse alfa. Para calcular o alfa, a gente tem que derivar essa velocidade angular. Note que ele tem uma dependência temporal, né? O próprio θ aqui depende do tempo, né? A expressão, no fundo, do ômega t é uma expressão que é desse tipo aqui, né? Ó, o ômega. Opa! O ômega de t é igual a 3g sobre h, tudo isso é constante, que multiplica 1 menos cosseno, e aqui sim, ó, você tem um θ que depende do tempo, tá certo? Esse θ varia no tempo. A variação dele, inclusive temporal, é o próprio ômega. Ok? Então, com isso, agora eu tenho que derivar essa expressão para calcular o meu alfa de t. Então, d ômega de t dt é igual ao quê? d ômega de t dt é igual, aqui faltou elevar a 1 meio, né, porque tem uma raiz, o ômega de t tem uma raiz aqui, então é raiz de 3gh1 menos cosseno de ômega t. Então a derivada desse cara aqui vai me dar 1 meio, que multiplica o quê? 3g sobre h, fazendo a regra da cadeia, certo? 1 menos cosseno de θ de t. Esse aqui agora, como caiu 1 meio, esse aqui fica elevado a menos 1 meio, vezes a derivada de dentro. A derivada de dentro tem uma nova regra da cadeia. Então você tem essa derivada desse cara aqui é constante, dá zero. Aí você tem a derivada do cosseno, de menos cosseno. A derivada de menos cosseno é o seno, então fica 3gh vezes o seno de θ de t, vezes a derivada de θ de t, certo? Que é a regra da cadeia. Novamente, mais uma regra da cadeia, porque o próprio θ de t depende do tempo. Vezes dθ de t dt. Isso aqui é cálculo básico, fundamental, onde a gente usa aí basicamente a regra da cadeia, tá certo? Fazendo essas contas, a gente se atenta então que o d ômega de t dt, que é o meu alfa de t, é igual então a 1 meio. Esse termo aqui, ó, elevado a menos 1 meio, é 1 sobre ômega de t, tá certo? Que é basicamente o que nós temos aqui, só que elevado a menos 1. Então é 1 sobre ômega de t, que multiplica 3gh sobre h, seno de θ de t, vezes dθ dt é o ômega de t. Então o ômega de t aqui vai-se embora com o ômega de t, de forma que o meu alfa de t igual, então é 3 meios de g sobre h vezes o seno de θ de t. Está aqui o meu alfa de t, tá certo? Muito bem. Logo, substituindo agora para calcular a minha aceleração tangencial, a gente tira então, o h vai embora com esse h aqui, tá certo? Tem um h aqui, tem o h aqui, então isso aqui vai me dar 3 meios de g
seno, né, de θ de t. Ele quer essa aceleração quando esse θ de t vale 35 graus, substituo aqui 35 graus, substituo g aqui, faço essas continhas e eu tiro então que minha aceleração tangencial é igual a 8,43 metros por segundo ao quadrado. Está aí a minha aceleração tangencial. Então, calculamos a aceleração radial, calculamos a aceleração tangencial, e ele tem mais uma pergunta, para que ângulo θ a aceleração tangencial é igual a g? Ora, essa é a pergunta mais fácil. Se a aceleração tangencial é igual a g, o seno de θ tem que valer 2/3, tá certo? Porque quando ele vale 2/3, cancela aqui e a aceleração tangencial fica igual a g. Então, a de t é igual a g quando o meu seno de θ de t for igual, então, a 2/3. Ou seja, o meu θ aqui, ele é o arco seno de 2/3, que se você fizer as contas aí, você vai encontrar aproximadamente aí 42 graus. E aí resolve esse problema. É um problema razoavelmente complicado, até de certa maneira, envolve alguns conceitos, mas ele foi feito aqui passo a passo. Nós calculamos a potencial, partimos de primeiros princípios aqui, da definição do potencial, aí fizemos uso da conservação de energia, precisamos calcular o momento de inércia para essa barra aqui caindo, né, quando o eixo, então, fica aqui na base. Calculamos também esse momento de inércia aqui em azul. Está aqui, é mh² sobre 3. Com isso, tiramos a expressão da velocidade angular. Com a velocidade angular, então, a gente vem e deduz aqui as expressões da aceleração tangencial e da aceleração radial, partindo da velocidade, né, escalar aqui. E com a velocidade angular e as expressões de AT e de ADR, né, aceleração tangencial e aceleração radial, a gente então substitui, faz as derivadas e etc. e calcula então tanto a aceleração tangencial quanto a minha aceleração radial, que também está aqui. Ok? Qualquer coisa, fique à vontade para mandar os seus comentários aí abaixo, dúvidas ou mesmo sugestões.